Arlete, não é isso, Arlete? E boa noite, já quase caminhando para bom dia, né? Já aqui no caso do Brasil, já estamos quase chegando no bom dia aqui. Então, eu agradeço o convite que me foi feito. Eu creio que é a segunda vez, né, que eu participo desse grupo aqui de conversa. Então, muito obrigado pelo convite, pela forma atenciosa, né, com a qual vocês me recebem. É uma alegria poder participar aqui com vocês. E a proposta que me foi feita, foi que conversássemos um pouco sobre essa ideia, esse assunto, eu até não chamaria de tema, mas sobre esse assunto, as consequências das nossas escolhas, as consequências dos nossos atos. Então, vamos refletir um pouco, é um bate-papo aqui, estamos em um grupo, né? Então, vejo mais como um bate-papo do que como uma palestra propriamente dita. Aliás, depois que começamos com essas transmissões online, deixou de existir palestra, né? Nós ficamos só com conversas mesmo, só bate-papos, e eu acho que assim ficou até melhor. Ficou menos professoral e mais participativo. A palestra é um sendo observado por todos, né? E aqui não, a gente acaba olhando um para todo mundo, conversando com todo mundo. É muito agradável isso. É uma das consequências das adversidades, porque todo ato, ele gera uma consequência. Não há uma ação praticada que não reverbere, que não tenha uma consequência. E aí pode ser uma consequência no sentido reverso, da lei de ação e reação, ou uma consequência no sentido de propagação, não efetivamente no reverso. O reverso é sempre uma consequência para aquele que age. Aí sim aplica-se a lei de ação e reação. Aquele que age, aquele que escolhe, assume as responsabilidades das escolhas, a responsabilidade dos atos. Mas há aquelas consequências que são de propagação dos atos, que afetam as outras pessoas. Todos os nossos atos, eles também reverberam, aliás, eles reverberam no ambiente no qual estamos, com as pessoas com as quais vivemos. Então, quando falamos de consequências dos nossos atos, não é só a consequência reversa, não é só a consequência para aquele que age, que é talvez o primeiro pensamento que vem. O primeiro pensamento que vem é a ideia da ação e reação. Mas as consequências também são as que foram geradas para um grupo de pessoas que conosco convivem. Para um grupo de pessoas que não necessariamente conosco conviva. Porque poderemos praticar atos que afetem uma sociedade inteira, conhecidas ou não conhecidas as pessoas. E essas consequências, elas, muitas vezes nós dizemos, mas isso depende da outra pessoa, ninguém obriga ninguém a nada, ninguém é responsável por atitudes alheias. De certa forma, sim. Se olharmos o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 14, ele diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas, se nós olharmos o artigo 21, ou item 21, do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, nós veremos que somos também responsáveis pelos atos alheios. Somos também responsáveis. Se olharmos esse artigo 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Kardec nos coloca lá que ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Então, vejamos que Kardec coloca a regra geral do apóstolo Paulo. Ninguém é responsável, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Quando ele diz, ninguém é responsável pelos erros alheios. Só que Kardec coloca duas
exceções. A não ser os erros alheios, a não ser quando gerados pelo nosso exemplo. Então, se as pessoas cometem atos exemplificados nos nossos atos, nós somos responsáveis pelas consequências dos atos daquela outra pessoa, porque se espelhou nos meus atos, nos nossos atos. Daí entendemos a responsabilidade, por exemplo, dos pais em relação aos filhos. Quando ensinam aos filhos, quando exemplificam para os filhos. O espírito Cassimiro Cunha, num dos seus poemas pela psicografia do Chico, ele dizia assim aos pais: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Vejam como ele capta esse aspecto. Então, vejamos que a responsabilidade não é só em relação ao que nós fazemos conosco. É em relação ao que nós fazemos que gera, ou que é tomado como exemplo por outras pessoas, e essas pessoas agem segundo esse exemplo. Dessa forma, então, a pessoa responderá pelas consequências dos seus atos, eu responderei pelas consequências por ela ter exemplificado em meus atos. Daí nós percebemos o quão sério, o quão delicado é estar em uma referência social, servir de exemplo para os outros, ser um ponto de comparação para os outros, porque todas as ações desses outros, se copiadas de mim, daquele tipo, se ele fez, eu também posso, se ele errou, eu também posso, reverberam essas consequências naquele que agiu, naquele que foi o primeiro ator do ato. É isso que está, então, nesse item 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. E lá acrescenta Kardec, ou não os tenha, ou seja, os erros alheios, não os tenha impedido, quando podia fazê-lo. Vem o aspecto, então, da omissão. Então, pela omissão, nós podemos ser responsáveis pelas consequências em outros. Então, vejam como Kardec foi preciso quando ele estruturou esse raciocínio lá no Código Penal da Vida Futura. Lá no Código Penal da Vida Futura. Falando desses aspectos de responsabilidade pessoal para com os seus próprios atos e consequências em si mesmo da pessoa, e a responsabilidade pelas consequências do ato afetando outras pessoas ou fazendo com que outras pessoas cometam os mesmos atos, bons ou não. Então, vejamos que nós temos uma tripla responsabilidade do efeito das nossas ações para conosco, do efeito das nossas ações para os outros, com os outros, e do efeito das nossas ações dos outros para consigo, para com eles mesmos. Daquele terceiro para com ele, porque espelhou em alguém. Então, esse é um ponto que talvez poucas vezes nós pensamos, porque falamos muito da consequência da lei de ação e reação para comigo. O que eu fiz, consequência em mim, mas a consequência em outro. O que eu gerei na outra pessoa? Que sentimento eu gerei na outra pessoa em função da atitude que eu pratiquei, do ato que eu pratiquei? Que consequência eu gerei? Que sentimento eu gerei nessa outra pessoa? E essa pessoa segue o caminho e gera em outra pessoa. E onde está o nascedor o primeiro? Tive um professor no curso de Direito que dizia sobre a questão da responsabilidade objetiva, da responsabilidade subjetiva do nosso mundo do direito. Ele dizia assim: você
lá no seu trabalho, você briga com o seu colega, você fala duro com o seu colega de trabalho, você entristece, enraivece o seu colega de trabalho, ele chega em casa nervoso e briga com a esposa. A esposa fica nervosa e briga com o filho. O filho fica nervoso e briga com o cachorro sai à rua e morde uma pessoa. Quem é o responsável pela mordida da pessoa? O primeiro que gerou a ação. No caso, eu que briguei com aquele colega de trabalho, que brigou com a esposa dele, que brigou com o filho, que brigou com o cachorro foi lá e mordeu alguém. O menos culpado na história, o menos responsável na história é o cachorro, que não teria responsabilidade por consequência efetiva dos seus atos por falta de consciência do ato. Mas todos os outros, a minha responsabilidade para com aquele com quem eu discuti, a dele para com a esposa, a da esposa para com o filho, a do filho para com o cachorro e a do cachorro para com ninguém. Então, percebam o que é reverberação de consequências. Como que ela reverbera? Como que isso ele contava para explicar o nexo de causalidade. Ou seja, qual é o nexo causal entre o que eu briguei no trabalho com o colega e a mordida do cachorro? Aí ele cria o fio das responsabilidades, o fio, né, desse nexo de causalidade. Então é preciso que nós pensemos nesse aspecto, nesse sentido, e nos perguntemos que tipo de sentimento eu gero nas outras pessoas. Porque essa será a minha responsabilidade, com o tipo de sentimento que eu gero nas outras pessoas. Ah, mas o sentimento é dela, ela que escolheu agir assim. Dela para com ela, sim. De mim para com ela, não. Porque ela tem a sua determinação, o seu livre-arbítrio, de parar nela. Mas eu causei nela uma sensação, nessa outra pessoa. Ela pode não levar à frente, ela pode não chegar até o cachorro, até o transeunte da rua. O cachorro mordeu, mas ela vai ser responsável até a primeira pessoa, imediatamente, porque gerou um desconforto em outra pessoa. Então é preciso que nós percebamos. E essa atitude para com o outro gera, então, a outra consequência. A consequência de mim, da minha ação, de mim para comigo. A consequência do meu ato, mas agora para comigo. Aí entra a ideia da prestação de contas, o aspecto da consciência, o aspecto onde eu terei que lidar com a consequência do ato, no estado pessoal. Esse estado pessoal que vai me levar a duas atitudes: a ser reticente com relação a refazer o ato, ou gerar o arrependimento para que eu possa refazer, consertar, mitigar os efeitos do ato. Daí a questão da autodeterminação. Se essa consequência, se o meu ato, se o meu pensamento afetou unicamente a mim, respondo no tribunal da consciência. Se afeta a outros, no tribunal da consciência, que reverbera na lei de ação e reação, ou seja, na externalidade da consequência que também eu terei que assumir. É o que normalmente rege os processos encarnatórios. É que normalmente rege os processos da reencarnação. A necessidade de uma reparação a partir de uma nova vivência, a partir de um novo momento, a partir de uma nova convivência. E aí entram os elementos externos da responsabilidade, como consequência do ato, externos porque eu terei que reparar ou mitigar para com essas outras pessoas ou para com pessoas outras que estejam na mesma, digamos, circunstância, eu preciso fazer a reparação. É o que nós encontramos no artigo 16
do livro Céu e Inferno, do capítulo 7. Arrependimento, reparação e expiação. E nessa ordem seria a ordem adequada. Lidar com as consequências, praticar os atos, refazer os atos. Isso no caso dos atos danosos. Isso no caso dos atos que prejudiquem. Então, há uma necessidade de uma reflexão, arrependimento, veja, tribunal da consciência, reparação, efeito externo, e residualmente, a expiação, caso não tenha havido a reparação. Mas, no momento, no nível evolutivo que nós estamos, a ordem natural que seria essa, arrepender, reparar, e se houver saldo, expiar, a ordem modifica. Nós expiamos, e por isso arrependemos, e aí reparamos. Então, por isso, a consequência, em maior vezes, cai no campo retributivo. Se nós olharmos a chamada teoria das penas no direito, nós veremos o aspecto educativo, o aspecto retributivo e o aspecto preventivo que uma pena tem. O aspecto preventivo é porque a pessoa, vendo que a outra responsabilizou-se, ela não vai querer praticar o mesmo ato, porque senão ela terá responsabilidade igual. Então, havendo a, aspas, punição, há uma tendência de evitação. Educativo, porque a pessoa vai para a análise a partir da consequência do ato. Ela, então, vai analisar o ato, vai repensar o ato e vai perceber a consequência danosa do ato, que foi o seu recolhimento, a sua detenção. Então, ela vai dizer, não posso mais fazer isso, vou mudar. Em tese. E o aspecto retributivo, que é a expiação, no conceito espírita. Retributivo, ou seja, retribui para a pessoa aquilo que ela causou em outro. Isso no campo dos erros. No campo das consequências, o aspecto retributivo, ele sempre acontecerá. Os atos bons também têm aspecto retributivo. Os atos bons também têm o aspecto da retribuição como consequência do que foi feito. Então, o aspecto retributivo é só o efeito. O efeito retributivo para quem praticou, para com quem praticou. Ato negativo cai na ideia do artigo 16, ou seja, expiação. Ato benévolo, pura e simplesmente a consequência natural do ato benévolo. O tribunal da consciência está sereno e, no aspecto externo, não lida com os aspectos expiatórios, porque o ato foi um ato bom, um ato de natureza boa, que vai gerar a mesma característica, consequência. E responsabilidade em que nível? Responsabilidade não no sentido agora de carregar um peso, não uma retribuição punitiva. Responsabilidade porque também, quanto maior a referência no bem, maior a responsabilidade para com os outros. Aquele que mais foi dado, não disse o Cristo, mais lhe será pedido. Também não disse aquele que mais tem, mais lhe será dado. Então, é o aspecto mais do que natural das consequências. E aí nós temos duas atitudes, no caso das consequências pelos atos típicos do mundo de provas e expiações, os atos maus. Nós temos duas formas de reagir. Assumir as consequências e corrigir o ato, ou seja, perdoar-se a si mesmo para poder desenvolver e crescer, planejar o seu processo de melhora, procurar ajuda externa para solidificar
esse processo de melhora, de reparação, ou podemos usar a forma que gerará novas consequências danosas. Negar a responsabilidade, ou seja, fugir da responsabilidade, querer culpar a outra pessoa. Nós somos muito assim. Nós culpamos pessoas e circunstâncias. Muitas vezes chegamos atrasados em um compromisso determinado, e vamos justificar o atraso dizendo: me desculpe, é que o trânsito estava difícil. Quer dizer, o trânsito é que foi responsável pelo meu atraso. Mas se eu tivesse saído mais cedo, será que o trânsito seria responsável pelo meu atraso? Não. Então, não foi o trânsito, foi porque eu saí em um horário muito próximo e que o trânsito atrapalharia se o horário fosse esse. Mas se eu saísse mais cedo, não. Mas nós culpamos as outras pessoas ou culpamos as circunstâncias. Quantas vezes dizemos: mas foi fulano que me influenciou, em vez de dizer: fui eu que me influenciei pelo fulano, que fui influenciado, mas eu me influenciei. Mas nós transferimos. Essa é também uma atitude típica da fuga da responsabilidade. Transferir a culpa, transferir a responsabilidade para terceiros ou circunstâncias. Como vemos lá na parábola da criação. Adão, Eva praticaram um ato. E, naquele caso, era um ato, na parábola, um ato proibido. E se esconderam. E Deus, andando pelo jardim do Éden, não viu Adão, não viu Eva, e ficou procurando por eles, né? Deus, naquele caso, não era onisciente. Ele não sabia onde estavam os dois. E começou a perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Adão não responde. E aí tem um momento que Adão responde. Mas responde saindo de um local e coberto por folhas de figueira. E aí Deus diz a Adão, o Senhor diz a Adão: por que não me respondeste? Ele diz: é porque eu estava nu e me envergonhei. E aí Deus perguntou: por que você viu que estava nu? E o próprio Senhor responde: comeste do fruto que te proibi. E aí Adão responde para Deus de imediato: a mulher que tu me deste me fez comer. Veja, primeira transferência de responsabilidade: a mulher que tu me deste me fez comer. Não fui eu que comi, foi ela que me fez comer. E Deus vira-se para Eva e nada pergunta, e ela já responde: a serpente me enganou. Veja o que Eva foi dizer. A serpente me enganou, ou seja, não fui eu que fiz o Adão comer, foi a serpente que me enganou, e eu, enganada, enganei Adão. Olha como foi a história, a parábola das fugas das responsabilidades, no caso dos atos danosos. Transferência de responsabilidade. Fugir do problema é outra condição, que a gente chama síndrome de avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e acabou tudo. Como eu não enxergo nada, nada me enxerga também. A criança que, quando vai se esconder, tampa os olhos. Ela pensa que, eu não estou enxergando, então também não estou me enxergando. Então, também há uma fuga do problema a ser trabalhado, a ser enfrentado, a lidar com ele. Desenvolve-se medo, por exemplo, de assumir a responsabilidade. Cai na omissão, ou seja, não sei o que está acontecendo. Ou a autovitimização, a autocomiseração, culpar-se a si mesmo, culpar-se excessivamente a si mesmo. Excessivamente a si mesmo. Porque um grau de culpa pode levar a responsabilizações. Agora, excessivamente leva a ter pena de si mesmo, a autocomiseração. E isso não permite que lidemos com as nossas responsabilidades, com os efeitos das nossas ações. E é preciso que também entendamos que a responsabilidade ela está atrelada, ou a intensidade da responsabilidade, ela está atrelada
ao nível de evolução. Quanto mais, diz o Cristo, aquele que mais tem, mais lhe será cobrado. Aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido, diz ele. Quanto maior o nível de consciência, quanto maior o nível do conhecimento existencial, maior é a responsabilidade. Ela é diretamente proporcional à evolução. Se nós olharmos a questão 122 do Livro dos Espíritos, nós veremos ali os Espíritos dizendo que o livre-arbítrio se desenvolve com a evolução. Se verificarmos a questão 132 do livro Consolador, lá de Emmanuel, nós veremos Emmanuel dizendo que há uma coexistência de fatalismo e livre-arbítrio. E diz ele que o fatalismo impera-se, o determinismo, né, palavras dele, o determinismo impera-se nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio se amplia à medida que o espírito evolui. Então, quanto mais evoluído, mais liberdade eu vou tendo. Só que junto com a liberdade, o livre-arbítrio, as responsabilidades vão acontecendo. Quando era criança, dizia o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando eu era criança, ou quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino, vivia como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, a responsabilidade começa agora a acontecer. Então, só há responsabilidade à medida que há consciência. Então, quando nos colocamos conscientes do ato, a responsabilidade é diretamente proporcional a essa consciência do ato. E esse ato, se afetar pessoas, ou seja, singular e plural, tem as consequências singulares e plurais também, nas mesmas proporções. O aspecto reativo da minha atitude, da minha ação. Então, é preciso que nós entendamos que quanto mais dizemos saber, mais nos comprometemos com o fazer, com as consequências do fazer, mais nos responsabilizamos. Jesus, certa vez, ele fazia um discurso, por assim dizer, ele falava com as pessoas, dizendo assim: eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem vejo se tornem cegos. Veja uma frase dele. Eu vim para que os cegos vejam, e os que dizem vejo se tornem cegos. E o doutor da lei, então, pergunta a ele: senhor, estás a dizer que nós, os doutores da lei, que nós somos cegos? Ele disse: não. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado. Mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Veja a lógica que ele usa. Em outras palavras, se vocês nada soubessem, nada seria cobrado, nada seria pedido. Mas por vocês dizerem sabemos, é que a responsabilidade recai sobre vocês. E aí depois, em outro momento, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que ensinam vossas doutrinas vãs às pessoas. E com isso fecham as portas para elas e principalmente para vós. Ou seja, vocês ensinam as coisas erradas. Elas aprenderão errado e farão errado achando que está certo. Consequência menor. E vocês sabendo que estão ensinando errado. Veja. Então ele dizia: ai de vós, fariseus e escribas. Quando ele se encontrou com a mulher cananeia, e ela pede a ele, capítulo 15 do Evangelho de Mateus, ela clama a Jesus por um atendimento à sua filha, que ela dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha jaz doente em casa.
Ele diz a ela, eu não fui senão chamado as ovelhas desgarradas da casa de Israel, ou seja, eu estou aqui porque a responsabilidade desses aqui são grande. Elas são ovelhas que se desgarraram, pessoas que conheceram, que conhecem a lei, que conhecem o sagrado e não vivem o sagrado. Aí ela diz, não convém dar aos cachorrinhos a comida dos senhores. Porque cananeu era um povo culturalmente ali, para a cultura da época, para o hábito da época, eram chamados povos menores. Ou seja, todos os gentílicos, cananeus, fenícios, cirofenícios, todos eram chamados povos menores, porque eles não conheciam a lei, eram gentios. Então, Jesus usou da cultura da época, dizendo, olha, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas, ou seja, não para você que não entende, eu vim para aqueles que entendem e estão desprezando, e eu preciso acordá-los. Você ainda está como que dormindo. Aí elas dizem, Senhor, mas os cachorrinhos, os menores, comem as migalhas que caem das mesas. Em outras palavras, ela disse para ele, Senhor, eu não quero que o Senhor venha trazer para eles. Eu me contento com o que eles estão jogando fora, ou seja, com o que eles não aprendem, eu quero. Aquilo que eles desprezam, para mim, é um grande aprendizado. Pode me ensinar. Ou seja, eu tenho a condição, eu quero. Eles vão se responsabilizar, dizia Jesus. Ela falou, eu quero assumir esse tipo de responsabilidade, me ensina. Ou seja, se eu aprender, eu vou fazer. Então, é preciso que nós percebamos esse conjunto de responsabilidades nossas, nunca de terceiros, para os nossos atos, para conosco. Os terceiros se influenciaram-nos, e nós porque cedemos à influenciação, que é o que está também na questão 122. Quando eles disseram que, porque uns seguiram o caminho do bem e outro do mal, eles diziam, uns resistiram, outros cederam. E todos nós temos uma origem só, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, o ponto de partida ninguém sabia de nada. Ignorante, ignorava. Mas com todo o potencial para crescer. E um potencial que vai ser exercido, mais cedo ou mais tarde, que é a questão 116. Quando pergunta se haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução. E os espíritos respondem, não, todos se tornarão perfeitos. É o determinismo da lei de Deus. Todos se tornarão perfeitos. Questão 116. Agora, cada atitude, cada passo, cada degrau, com as suas consequências, com as suas responsabilidades. Quanto mais formos reticentes, mais responsabilidades pela reticência nós assumiremos. Quanto mais dispostos a aprender e crescer, mais responsabilidades para o crescimento nós teremos e também para o auxílio aos demais. Porque aquele que não tem, disse o Cristo, até o pouco que tem, lhe será tirado. A oportunidade de fazer o bem, de fazer o certo. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. O errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo faça. Então é preciso que nós observemos isso. Não é o efeito manada. Eu faço o bem porque todos fazem, então não sou eu que estou fazendo. Não há vontade. É a consequência do que o outro está fazendo, então deixa eu fazer também. Então é preciso que haja agora, para esse nível de consciência e responsabilidade, não só o ato, mas o motivo do ato, o pensamento. Leon Denis, no capítulo 24, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele dizia, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem.
Veja, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Qual a consequência desse ato? Não vai ser pelo bem aparente, vai ser pela efetiva vontade. Que, por exemplo, pode ser, um exemplo banal que seja, presidente de centro espírita, na campanha do quilo. Chega alguém e fala assim para o presidente: você não vai ajudar as pessoas na campanha do quilo, pedir os alimentos? Ele diz: claro, eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar de mim? Veja, se eu não for, o que falarão a meu respeito? Então, estou indo pelo que os outros dirão, não pela vontade de ir. Esse bem, diz Leon Denis, é falso. Desculpe, não é falso, ele é aparente. É uma falsa aparência. Porque o outro acha que eu estou fazendo bem, mas eu não estou fazendo bem, eu estou fazendo com má vontade um ato que é bom. Então, qual é a consequência desse ato? É a consequência do sentimento. Então, a ideia é consequência da vontade, consequência do sentimento, consequência do pensamento, seguido de uma ação ou não. O apóstolo Paulo, ele escreve lá no capítulo 15 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito Paulo, né, de Tarso, que assina a mensagem, uma mensagem só que está lá no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e a mensagem também tem o mesmo título, Fora da Caridade não há salvação. Ele escreve no final do primeiro parágrafo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. A ação da vontade. Ter vontade de não fazer também não tem consequência benévola. A ação da vontade. Agir sem vontade também não tem. E ele acrescenta: para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Ele chama isso de virtude negativa, não fazer o mal. E fazer o bem ele chama de virtude ativa. Ele diz: não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Portanto, diz ele, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. A responsabilidade pela omissão. A responsabilidade por achar que não fazer o mal já está bom. E aí diz que para isso basta ficar quieto. Basta a negligência, basta a inércia. E para a gente encerrar a ideia, do tempo que me foi dado, uma leitura rápida aqui do livro Justiça Divina, que é um livro que Emmanuel comenta, o livro Céu e Inferno. Então, aqui no capítulo, que não tem número de capítulo, no capítulo que diz Diante da Lei, veja o que Emmanuel disse em 1961, em 15 de maio de 1961. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece consequências e determinadas posições para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. E aí ele vem: possuís o que deste. Possuís o que deste, desculpe. Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que almeja. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegando no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, com a liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar, realizar e assumir as consequências.
O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. O governo do universo, ou seja, as leis de Deus, é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria expressando na luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende exclusivamente de nós. Ou seja, nós somos os artífices das nossas próprias existências, da nossa evolução, e somos os únicos responsáveis diante de nós mesmos pelo que nós fazemos. E diante de Deus, pelo que nós pensamos. Porque dizem os Espíritos, só Deus conhece no íntimo do nosso pensamento. Então, nós somos responsáveis pelo que fazemos, somos responsáveis pelo que pensamos. Pensamos diante de Deus, pelo que fazemos diante dos próprios atos. Então, a responsabilidade é nossa, como disse o Cristo, com a medida que medirdes, serei vós mesmos medidos. Não é uma questão externa de punição. É que eu não tenho como usar 2 pesos e 2 medidas. Se eu uso um peso e uma medida para alguém, é o mesmo que eu tenho que usar para comigo. Ou seja, da forma que eu vou querer analisar o outro, eu preciso analisar a mim. Da forma que eu tributo ao outro uma responsabilidade, eu preciso tributar também a mim. Como disse o Cristo, vede o argueiro no olho do teu vizinho, mas não vê a trave que cobre o teu. Lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 7. Então, pensemos nisso, que as responsabilidades não são punições externas, são consequências naturais. Não são beatitudes externas, são consequências naturais dos atos, das escolhas. Obrigada, Simão Pedro, pelas excelentes reflexões. Muitíssimo obrigada. Então, podemos ir para as perguntas? Adriana, por favor. Oi. A primeira pergunta é: boatos, fofocas e tantas outras formas de disseminar a má informação, como considerar a responsabilidade pessoal de seus promotores? Veja, Emmanuel dizia que, ele falava assim, sejas tu o último anteparo de todo e qualquer mal. Em outras palavras, chegou até você, para. O que acontece é que nós propagamos. A responsabilidade está no efeito dessa propagação. Quem cria o boato, quem propaga o boato, são responsáveis pelas consequências que advierem. Pelos desesperos causados, pelas angústias causadas, pelas ansiedades causadas, pelas desilusões, pelas frustrações. Então, todo e qualquer ato danoso ou benévolo tem a consequência. Então, de quem é a responsabilidade? De todos que estão na corrente da propagação. Porque não há boato só em uma pessoa, só há boato se a segunda seguir. Que se for de 1 para 1 é um comentário, parou ali, mentiroso ou não. Mas se o segundo fez seguir, boato. Porque senão não tem propagação. E o primeiro que teve a intenção de que propagasse, resolveu contar para aquele outro. E a chave para abrir o boato é dizer assim, não conte para ninguém. Estou falando só para você. Aí já está aberta a porta para a coisa fluir. Então é preciso que nós analisemos isso, quando Emmanuel então vai dizer, sejas tu o último anteparo de todo e qualquer mal. Então, tudo bem, ouvi, parou aqui. Posso até dizer, olha, isso não é verdade, mas parou aqui também, morreu o assunto. Então, a responsabilidade é sempre das pessoas que estão na cadeia, no exemplo, na cadeia dos boatos, das fake news, de tudo isso.
Todas elas. E algumas dessas justificam, dizendo assim, não, eu estou passando do jeito que eu recebi. Eu não sei se é verdade, me contaram assim. Então, para que vai seguir se não sabe se é verdade? Olha, estou vendendo pelo preço que eu comprei. Olha só. Olha quantas frases de transferências de responsabilidade a gente cria para furtarmos-nos as nossas próprias responsabilidades. Obrigada. Adri, nós temos umas perguntas, né? Sim. A próxima pergunta é, por favor, pode explicar se existe diferença entre lei de causa e efeito e ação e reação? Ação e reação é uma espécie da lei de causa e efeito. Causa e efeito é um gênero. Ação e reação é das questões da causa e efeito. A ação e reação é uma cópia, por assim dizer, da terceira lei de Newton, quando ele dizia que toda ação gera uma reação contrária de igual força e igual potência. Então, se há um choque de dois objetos, a ação, há uma reação de repulsa, ou seja, reação contrária. Então, você tem a força A, a força B, e elas se refratem. Os ímãs, quando se aproximam, que são de igual condição, eles se repelem, ação e reação. Então, ação e reação é dizer que não há uma ação que não gere uma reação. E isso está no contexto da lei de causa e efeito. Das aplicabilidades da causa e efeito é na lei de ação e reação. É a lei dessa mecânica de ação e reação. Então, ela é uma lei da física que, por adaptação analógica, por analogia, coloca-se no campo moral, no campo mental, no campo teórico, de ação e reação. Então, é só para lembrar, não há uma ação que não tenha reação. O que é a lei de causa e efeito? Não há nada que seja efeito que não tenha uma causa, que é um axioma natural da ciência também, que Kardec, aliás, os espíritos utilizaram, né, quando responderam a Kardec lá no livro primeiro do Livro dos Espíritos, né, na questão número 2, por aí, eles disseram, né, ou na 3, sei lá, acho que é na 3, se não me engano, onde pode se encontrar a existência de Deus, uma das causas da sua existência, eles no axioma que aplicais às vossas ciências. Né? Não há efeito sem causa, né? Não há efeito sem uma causa. Então, nós temos que avaliar que isso que Emmanuel disse agora há pouco, escreveu aqui, que eu li agora há pouco. O que nós fazemos hoje é uma causa de algo que vai acontecer depois. Veja, é uma causa. Então, veja, a nossa encarnação de hoje é um efeito que tem uma causa. E, ao mesmo tempo, ela é uma causa que vai gerar um efeito para o futuro. Então, vejamos, numa fala, digamos, por aproximação à ideia de Emmanuel. Não interessa saber quem nós fomos. Quem nós fomos já causou o que nós somos hoje. Não interessa saber o que nós somos, porque causará quem nós seremos depois. Então, veja que não tem uma reação contrária. É apenas um processo de origem e destino, causa e efeito. Obrigada. Adri, por favor. Sim. A próxima pergunta é: e a respeito das pessoas que exercem cargos de chefia, que muitas vezes precisam tomar decisões que prejudiquem outras pessoas, como demissões, rebaixamento de cargo e coisas nesse sentido. Qual a responsabilidade, qual a consequência desse ato? Jesus, ele disse certa vez, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Há situações que não são prejudiciais, são situações do curso de um segmento, o segmento de César. Não posso responder pela legislação americana, mas a legislação brasileira não permite assim, vou demitir por demitir. Me deu vontade de mandar embora. Não, aqui não permite isso. Avalia se há um elemento justo para tanto.
Ah, não, mas é a minha vontade de fazer, ou a necessidade de fazer. Ah, tá. É um elemento explicado, não justa causa, mas explicado. Mas tudo bem, então você compense a outra pessoa. Aí surgem as indenizações. Eu tenho o direito de agir, tudo bem, só que tem elementos compensatórios. Não posso chegar para a pessoa e dizer, você vai ser rebaixado de cargo. Até posso dizer, eu só não posso reduzir a remuneração dela, aqui na legislação brasileira. Ou, se não, por um acordo e um tempo, ser criada uma forma de mitigar o efeito disso. Então, vejam, são elementos sociais, são responsabilidades sociais. Então, se você aqui segue isso, você não está prejudicando. Se você segue outra forma de legislação, no caso aí, não está prejudicando, está exercendo que de César aquilo que César deu. Agora tem um ponto, é avaliar se essa é a medida realmente necessária. Porque muitas vezes optamos pela medida mais rápida. E a mais rápida pode ser não a medida correta, não a medida necessária. O primeiro que nós queremos fazer para reduzir custos, pessoas. E muitas vezes temos outros tipos de custos que poderiam ser trabalhados primeiro, antes de trabalhar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Então, muitas vezes, nós tomamos a medida mais prática. Ou desumana. Em que sentido desumana que eu quero dizer? É o seguinte, está aqui. A partir de amanhã você não vem mais. Por que não uma conversa mais humanizada? Para falar a mesma coisa? Por que não? Não, porque não tem que falar. Né? Mandou embora. Não, peraí. É um ser humano contra ser humano. Aí já não entra César. O César é a demissão. Agora, a maneira não é mais César. A maneira é a pessoa. Cordialidade, respeitabilidade, consideração. E aí entra aquela ideia, veja, na maneira. Aí não é César fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse a mim. Se fosse o contrário, eu saindo, eu gostaria de sair com respeito, alguém me respeitando, alguém me dando atenção, dizendo, olha, tudo bem, aqui dentro não tem como mais, mas lá fora, o que precisar, fique à vontade, conta comigo. Perceberam? Então, existem maneiras, formas. A demissão por vingança, a demissão por concorrência. Eu assumi o posto, agora eu posso demiti-lo, aquele que era chato, que ficava do meu lado. Então, tudo depende da maneira, do sentimento, do motivo. Agora, se o motivo é César, a ação é César. Se há um motivo justo, o motivo justo impera. Mas é preciso observar o que eu posso fazer para mitigar os efeitos ruins. O que eu posso fazer para isso, para atenuar, para melhorar. Agora eu vou um pouco além, havendo possibilidade. A humanização no próprio curso do trabalho. Quantos colegas de trabalho conhecem as famílias uns dos outros? Quantos colegas de trabalho conhecem um ao outro? Isso é humanização. Ah, mas aqui é muito grande. E daí? Se há vontade de conhecer, quantos conhecem os problemas dos outros? E quantos conhecem os problemas dos outros e querem ajudar os outros? Isso é solidariedade. Então, vejam, é possível tomar as medidas mais difíceis, mas elas não são prejudiciais quando estão na regra de César. Mas prejudicial será a maneira de fazer. Será a frieza, a desumanidade, ou seja, desumanização, melhor dizendo. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Pensar muito, vamos sair do outro campo agora, um companheiro de casa espírita que não tem ido mais com frequência, resolveu sair da casa, azar dele que sair. E qual o motivo? Será que não podemos perguntar, saber o que é? Então, nós vamos tratar assim, um pouco mais humanizados. Eu falo muito aos meus alunos aqui do direito que não existe, não há como eu dizer, eu sou profissional. Eu
não posso dizer isso, porque eu não sou. Eu trabalho com profissionalismo, mas eu sou ser humano. Eu sou um ser humano que trabalha com profissionalismo, mas eu nunca deixarei de ser humano. Eu nunca serei um bom trabalhador, um bom profissional, se eu não for uma boa pessoa. Porque me faltará um ponto, a humanidade, que eu serei, então, comparado a uma máquina. Então, eu serei só eficiente, mas não serei humano. Então, é preciso que nós olhemos isso. Não é prejudicial a demissão, o rebaixamento. É prejudicial se foi sem motivo, é prejudicial se foi sem humanidade, ou seja, sem enxergar a pessoa com a qual eu estou lidando. Isso é importante. E isso nós aprendemos na doutrina espírita. Obrigada, muito boa explicação. Adri, nós temos mais perguntas, por favor? Temos sim. A lei do karma ganha outra interpretação ou visão pelo Espiritismo? Veja, a lei do karma, ela não é uma forma espírita de se avaliar. Lei do karma e causa e efeito não são semelhantes. A ideia do karma, o sânscrito, é uma digamos, punição clareadora. A ideia do causa e efeito não é punição. A ideia da causa e efeito é natural efeito, que não é punitivo. Só isso. É reparador. Então, quando se usa a ideia karma como sinônimo, está diminuindo um pouco o sentido que se dá, a amplitude do efeito. Porque senão nós teríamos que usar o karma e o dharma para trabalhar na ideia da causa e efeito. Então, a ação, a atitude não determinada. E outra coisa, a ideia da causa e efeito é que os efeitos eles sempre serão diretamente ligados à causa. Então, se eu mudo a causa, eu mudo o efeito. Então, não é corrigindo os efeitos, é mudando as causas. Corrigir o efeito é só um medicamento para baixar a febre. Mudar a causa é o medicamento que debela a origem da doença. Então, eu tenho a opção de dominar a febre e achar que sarei, que melhorei, porque é o efeito, é o karma. Eu não estou indo na causa. Então, eu vou tomar um analgésico o resto da vida e ficarei doente a vida toda, mas não terei dor. Mas se eu quiser trabalhar para não ter dor, sem efeito externo, que eu debele a causa, que eu vá lá e cuide da doença. Então, a ideia da causa e efeito é sempre agir na causa. Por isso é que Kardec trabalhou esses dois pontos. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca causas atuais das aflições e causas anteriores, chamando sempre a atenção para a causa, começando da vida presente, ou seja, do momento da encarnação presente, e se não achar, vai para o anterior. A ideia kármica é sempre na anterior. É sempre uma atitude na anterior existência que determinou essa existência. E se nós olharmos melhor na ideia que trazem os Espíritos, tanto no capítulo 5, quanto nas questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos, principalmente a 259, nós veremos que há mudanças na própria encarnação para melhoria ou para intensificar os efeitos danosos, quando eu faço novas escolhas aqui dentro, dentro dessa encarnação, o que Kardec chamou causas atuais. E se nós olharmos melhor, nós veremos que a maioria dos efeitos que nós estamos tendo, no sentido karma, a causa foi na própria encarnação. Ah, isso é karma, eu não tenho sorte no meu casamento, é o meu 8º. Não tem sorte. Opa, vamos pensar melhor isso.
Peraí. Não, porque na encarnação passada eu desprezei, eu abandonei pessoas, eu não quis me casar, agora é karma, tenho que me casar muitas vezes. Não, está faltando, mineiramente falando, aí vem a palavra mineira que ajuda, falta karma, karma mineira, ou seja, falta calma, falta ponderação. Por que as pessoas se casam? Ah, por amor. Ixi. Se casam por falta de dinheiro, se casam por carência, se casam por fuga, se casam para naturalizar-se. Veja, se casa por paixão, por beleza física. E aí vem a pergunta, quanto tempo dura o casamento? Quanto tempo dura a causa? Quando se separa, não se pergunta assim, por que vocês se separaram? Pergunta assim, por que vocês se casaram? Porque aí você vai perceber, acabou a causa, acabou o casamento. Casou pela beleza, ficou feio, dá licença, casamento não existe mais. Casou-se pela naturalização, já passou o prazo, já, então obrigado, a gente divorcia, acabou a conversa. Casou-se por fuga, não preciso fugir mais, já estou bem, não tem... Opa, casou-se por carência, já estou tranquilo, não sou carente mais, acabou o casamento. Casou por dinheiro, já peguei minha parte, não precisa continuar casado. Então é isso que nós vamos perceber. A maioria das questões, das causas, não estão no karma passado, estão nas atitudes presentes. Por isso que lei de causa e efeito é mais ampla. Por isso que eu disse, precisa do karma e do dharma para poder entender esse conceito. Então, sim, respondendo à pergunta, é uma nova visão que pode se dar de uma aplicabilidade do conceito, mas não é o conceito. Obrigada, Simão. Nós estamos preocupadas com o seu horário aí, que já passou, né, da meia-noite. Eu já estou em casa. Então, na verdade, nós temos mais 3 perguntas. Pois não. Eu não sei se você estaria disponível para responder ou não. E não queremos realmente abusar da sua boa vontade de estar aqui conosco, né? Se eu estiver fora de casa, então, fica à vontade. Mas agora, como é que eu falo que preciso ir embora? Eu estou em casa. Então, o máximo que eu vou dizer é que eu preciso trocar de cômodo. Só isso. Então, fica aí a seu critério. Acho que nós temos mais 3 perguntas, né, Adri? Isso, então. Pode ser? Pode ser. Serão as últimas, né? Então, vamos para a próxima. Isso. Dentro do processo de causa e efeito, sabemos que todas as doenças que manifestamos, como o câncer, podem ter tido origens nesta ou em vidas passadas. Após a manifestação da doença, e no caso até de desencarne, ocorre o reajuste do perispírito ou poderá ainda haver a desarmonia numa nova encarnação? Tudo depende. A questão não é quantitativa. Não é o fato de eu ter a doença e passei a vida material, essa encarnação toda para a doença. A questão é como eu agi, como é o meu sentimento em relação a tudo isso. Como é o meu estado resignatório ou resignativo em relação a isso. Então, senão seria apenas um aspecto quantitativo. Não, eu tive a doença, então agora eu convivi com ela. Não. Eu posso ter uma situação adversa, no exemplo aí, uma doença, e lamentar a vida toda. E culpar Deus a vida toda, dizendo assim, oh meu Deus, por que o senhor fez isso comigo? Quer dizer, por que não faz com os outros? Então, tudo depende de como lidamos com o acontecimento. Seja, no exemplo aqui, uma doença, ou quaisquer outras adversidades. Como nós lidamos. Daí é que vem aquilo que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer. O bem e o mal sofrer. Eu gosto sempre de colocar, brincando, mas os espíritas não gostam de sofrer, mas precisam sofrer com gosto. Ou seja, o que é sofrer com gosto? Saber entender esse processo. E ter a resignação para lidar com o processo. Podendo dar fim, ótimo. Ou seja, dar fim à doença, no sentido curá-la, sim. Não podendo,
Sim, também, ou seja, lidando com isso. É o que o apóstolo Paulo dizia, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou, em outras traduções, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, sei viver em penúria. Então, é esse o aspecto que vai determinar. Quando fala a restauração, a harmonização, não me lembro agora a palavra, do perispírito, que foi colocado na pergunta. O que é perispírito? É um corpo. É um corpo. Espiritual. É um corpo. É uma matéria, como dizem os espíritos, quintessenciada. Quintessência da matéria. É um corpo. É uma estrutura material. Então, o que é a estrutura do perispírito? É a emanação do espírito. O que está no meu perispírito afeta o meu corpo, mas como é que ele chegou no perispírito? Your shoes under the bench. Chegou no perispírito através da emanação do próprio espírito, ou seja, eu, com a minha estrutura mental, imantei o meu perispírito. E ele imanta o corpo. Se eu quero a cura do corpo, então eu vou curar o perispírito. Mas espera aí. O perispírito não é a origem. Ele também é um corpo. Eu preciso curar a mim mesmo. A mim mesmo que eu, o espírito. Enquanto eu tiver sensações deletérias, eu estou imantando o meu perispírito de formas deletérias e ele vai imantar o corpo físico que vier a ser utilizado. Então, a cura real, ela é sempre de dentro para fora. O de fora é o efeito. A doença é o efeito. Então, eu preciso observar a causa. A causa está no meu desequilíbrio. Meu quem? Espírito que eu sou. Aí sim, pode ser dessa encarnação, pode ser de outra, sim. Agora, um outro ponto, um parêntese só. Nem toda dor, nem toda a doença, é uma consequência de erros. Vejam, há situações que foram escolhas do espírito para o desenvolvimento próprio, para o crescimento. É um investimento que ele fez. Eu escolho isso. Vamos olhar a passagem que está no capítulo 9 do Evangelho de João. O cego de nascença. Cego de nascença. Veja, diz, Jesus, passando com seus discípulos, avistaram um cego de nascença. E um discípulo lhe perguntou, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E a resposta de Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Veja, nem ele, nem seus pais. Nasceu assim para verificar agora a glória de Deus. Ou seja, ele escolheu uma situação da cegueira sem ser consequência, foi uma escolha. E ali, por ele não ter débito, e foi uma prova, porque ele poderia se complicar nisso, não tinha débito para nascer cego, optou nascer cego. Então, durante a vida de encarnado, ele poderia estar lamentando-se disso, e aí sim criando situações adversas. Então, era uma prova para que Jesus pudesse ali curá-lo. Porque se ele tivesse débito e ainda fosse reticente, como é que haveria a cura? É aquela casa dos 7 espíritos que foram expulsados da casa e voltaram. Com mais 7, como diz a parábola do Cristo. Então, há situações que não são como as pessoas imaginam. Tem uma doença, isso é para pagamento dele de débito. Não, isso é para exemplificação aos outros, por opção própria. Mas deixa comigo, pode me dar essa doença que eu vou lá e vou mostrar para a turma como é que deve lidar com isso. E aí passa a ser um exemplo de superação. Mas eu posso depois escorregar nisso. Falar, nossa, mas que coisa, todo mundo bem, e eu com essa doença, não, meu Deus, veja. Aí eu estou criando as complicações. Então, veja, nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para verificar nele a glória de Deus. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, porque nós não temos como é que eu posso dizer aqui, um provômetro, um espiritômetro, porque para medir expiação e prova. Nós não temos um aparelho que eu ponho na testa da pessoa e falo, isso é prova. Tiro. Põe na testa, isso é expiação. Tiro. Não tem isso.
que nós vamos avaliar é a própria pessoa, o seu comportamento, a sua forma de lidar com aquela adversidade. O bem ou o mal sofrer, como disse Kardec lá no estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Simão. Adri? Isso. Como diferenciar os resultados dos nossos atos em nós e nos outros de fatalidade? Depende do que se entende por fatalidade. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui só um segundinho. Vou pegar aqui a questão 151, acho que é isso. Deixa eu chegar lá. Isso é isso mesmo. Veja, questão 851, é essa mesmo. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a esse vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são predeterminados? Neste caso, o que vem a ser o livre-arbítrio? Olha a resposta que os Espíritos dão. A fatalidade só existe pela escolha que o Espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Olha que resposta tranquila. Ao escolhê-la, elege para si uma espécie de destino, que é a consequência mesmo da posição que se acha colocado. Refiro-me às provas físicas, porque no tocante às provas morais, às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E aí segue a resposta. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão nos remetendo à questão 259 do Livro dos Espíritos, quando dizem que a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar de sofrer esta ou aquela prova. Aí vamos lá na questão 259, para a gente ver. Veja o que diz os Espíritos lá na questão 259. Na 258, Kardec pergunta se o espírito tem consciência do que lhe acontecerá durante a vida física, e eles respondem, ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Aí na 59 ele pergunta, 259 ele vai perguntar, se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Eles respondem, todas não é bem o termo. Porque não escolhestes nem previstes tudo que vos acontece no mundo, até mesmo as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, quando nós falamos fatalidade, são os grandes acontecimentos. Os grandes acontecimentos foram provas escolhidas. Faz parte da escolha das provas. O gênero de provas. Então, por isso é que eu perguntei que sentido se dá a palavra fatalidade. Porque, nesse sentido, não há uma fatalidade. Aí eu sugiro a leitura do artigo 9º, do capítulo 7º, do livro Céu e Inferno, que fala da solidariedade das reencarnações, quando dizem que as reencarnações pertencem ao mesmo espírito. Por isso elas são solidárias. Por que em uma encarnação eu ajusto questões da outra? Porque sou eu mesmo. Eu, na outra encarnação, não sou outra pessoa, sou eu. Para tentar fazer de outro jeito, mas continuo sendo eu. Então ele diz que as reencarnações são solidárias, porque elas pertencem ao mesmo espírito. Para explicarem o porquê das consequências dos erros, das ações erradas. Então, veja, não é fatalidade. Porque se houver fatalidade, no sentido que se dá essa palavra, Deus não seria Deus. Porque ele estaria exigindo de mim fazer uma coisa diferente do que está determinado por ele. E me cobraria por eu não ter feito diferente, se ele determinou que tinha que ser feito de outro jeito. Então, não seria lógica isso. Porque Deus estaria, então, dizendo, olha, você tem que evitar o mal, mas põe na fatalidade eu praticar o mal. Então, não há congruência para isso. Ah, Simão, mas eu quero dizer fatalidade assim. Tinha que acontecer. Ah, sim, tudo bem. Tinha que acontecer.
se estivesse programado. Porque sem a programação não aconteceria o grande acontecimento. As coisas pobrezinhas dependem do caminho que eu tomo dentro do gênero. O gênero de prova, problema da saúde. Que doença? Aí é detalhe. Aí depende do que eu fizer, mas eu terei debilidade da saúde. Então, eu serei uma pessoa mais propensa a adoecer. Com qual doença? Com a doença da época. Mas eu vou ser propenso. Por quê? Porque o gênero é a debilidade da saúde. Então, isso está escolhido. Isso é até interessante, lá na questão 500 alguma coisa, que trata, 400 alguma coisa, desculpa, que trata do, não, 500 alguma coisa, que trata do pressentimento, os espíritos voltam nesse assunto. Vamos achar aqui, estou com o livro de espíritos aberto, não tem problema. Que eles vão falar do pressentimento, tá vendo? Eles acabam trabalhando a mesma ideia, 522. Olha o que eles falam aqui nesse pressentimento. O pressentimento sempre é um aviso do espírito protetor. Aí diz, o espírito responde, é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Aí depois eles continuam. Também está na intuição da escolha que se haja feito. Não, porque tem fatalidade, tem gente que prevê o que vai acontecer, então já estava marcado a acontecer. Olha o que os espíritos explicam. A intuição da escolha que se haja feito é a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto. E essa impressão, despertando, quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Veja como os espíritos explicam cada coisa. Basta a gente folhear o livro dos espíritos. Está tudo lá explicado. E uma coisa amarrada com a outra. Veja, isso aqui não nos leva à questão 400, à questão 851, não nos leva à questão 258, 259, ou seja, eles amarram tudo isso. Quer dizer, eles deixam a linha, né? A gente vai lá amarrar, né? A linha está colocada aqui, a gente vai amarrando. Então, veja, não há esse sentido de fatalidade. Há escolha. Aí sim, nós temos alguns compromissos dos quais nós não vamos nos distanciar. E um elemento da fatalidade, aí os espíritos explicam lá na questão 870, 71, 72, eles vão trabalhar esse conceito da morte. Aí eles dizem, aí sim, a data dela, sim, o momento dela, aliás, eles não falam data, o momento dela, sim, pode ser antecipado, mas nunca postergado. Antecipado pelo suicídio, com as consequências dele, mas postergado não. O momento, não é o dia, o momento. Então, quer dizer, há um momento ali, nesse período aqui, ó, fica atento, qualquer hora você está indo. Está voltando, melhor dizendo, nesse período, nesse momento. Então, quando alguém fala assim, teve uma moratória. Não, veja, a moratória é que daqui até aqui podia ficar. Estava para ir aqui, mas até aqui podia ficar, vamos empurrar até aqui. Agora, depois daqui, não. Então, quando fala moratória, é o espaço de tempo que os espíritos chamam de momento, o momento da desencarnação, que não é dia e hora, é dentro de um momento, de um período, de um momento que vai ocorrer. Então, aí sim é uma fatalidade. Mas por quê? Escolhido lá atrás, olha, cheguei aqui para tanto tempo, para ficar aqui até o momento tal, condições normais é essa. Então, volta mais uma vez, gênero, escolha. E não uma fatalidade no sentido de aconteceu por força do destino. Não, aconteceu porque eu fiz as escolhas lá atrás. E aí pergunta assim, irmão do céu, eu escolhi casar com esse homem, casar com essa mulher, eu escolhi nascer, escolheu sim. E aliás, mas eu escolhi nascer nesse lugar, esse pior lugar do mundo, cheio de gente má, escolheu. Isso está lá na questão 260 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, como pode, então, um espírito querer escolher nascer no meio de pessoas de má vida? Kardec perguntou isso. E aí eles responderam, para que haja analogia nas provas. Aquele que é dado ao instinto do roubo, para domá-lo, necessário se faz conviver com ladrões. Ou seja, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer a coisa certa. Aí é outro problema, fazer a coisa certa. Mas o resto está tudo bem colocado. Muito obrigada. Nós vamos, então, para a última pergunta, né, Adri? Por favor.
Obrigada. Ok. Nossa atitude, como semear é o que vamos colher, isto é igual a causa e efeito? Em tese, sim. Vamos lá. Eu nunca colherei senão aquilo que eu semeei, como disse o Cristo, né? Lá no Sermão do Monte, capítulo 7 também. Não se colhe uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Então, a gente tem que perceber esse aspecto que, sim, a colheita é sempre em função da semeadura. Então, se a minha colheita hoje é uma colheita assim espinhosa, é porque eu semeei semente de espinhos. Eu não terei colheita de espinhos se eu semear uva. Perceberam? Então, sim, o que nós passamos hoje é um efeito de algo que fizemos nessa encarnação ou em outra. Por exclusão, vamos na outra. Mas a primeira ideia é sempre procurar nessa. E se não achar a causa aqui, vai no outro. Então, sim, de certa forma, está dizendo uma causa e efeito, para dizer que não tem um efeito se não tiver uma causa proporcional, uma causa da mesma natureza. Daí o exemplo, né? Dizendo aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá, como falava o apóstolo Paulo. Aquilo que o homem semear, isso sim ele colherá. Então, é um aspecto muito natural, né? E aí vem o ditado popular, né? Aqui no Brasil, né? Ditado popular já vira ditado piegas, né? Semeiam-se ventos, colhem-se tempestades, né? Diziam aqui minha mãe gostava de falar essa série de ditado para mim, e só ditado que era para me puxar a orelha, nunca um ditado para me recompensar de nada, era só ditado puxando a orelha. Então, assim, era esse sentido. Então, sim, a gente tem que olhar essa ideia do Cristo nesse sentido mesmo, chamando a atenção. Olha, pela árvore se conhece o fruto, né? Ou seja, a origem vai determinar a consequência. O acontecimento da agora, o fato da agora, ele tem uma relação com fatos anteriores. E pensemos, da mesma maneira que eu estou colhendo, ou no mesmo momento que eu estou colhendo, eu estou semeando. Quando você come uma fruta, que é a colheita, dentro dela está a semente, que você já está jogando para semear de novo. Então, veja, eu estou colhendo o que eu semeei, mas estou semeando o que eu vou colher. Então, se a minha colheita não está boa, opa, deixa eu mudar a semeadura. Deixa eu trocar essa semente. Deixa eu semear outras coisas. Porque aí a consequência vai mudando. Em outras palavras, se eu quero resolver um problema, ou se eu quero mudar um resultado, eu preciso mudar a atitude. Eu vou continuar fazendo do mesmo jeito, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então, é esse aspecto. Então, a semeadura foi feita, a colheita está sendo feita, mas eu posso mudar a semeadura a partir do exemplo da colheita. Opa, está muito ruim essa colheita, vamos trocar de semente. Vamos semear outra coisa agora. Muitíssimo obrigada, Simão Pedro, pelas reflexões excelentes. E obrigada por ter ficado até mais tarde, né? Porque já passou da meia-noite. Não, mas está cedo Agradecer agora. A Adriana.